Então, o impeachment é para derrubar o sistema ou para consolidá-lo? Eu digo, bom, depende de quais são os agentes que estão em jogo. Quando estouraram as manifestações de rua, eu já achei que aquilo era uma espécie de ejaculação precoce. De cara. Falei, bom, nós vamos ter que de algum modo ajudar. Eu não posso recusar a minha ajuda a isso aí. Mas, que é uma ejaculação precoce, é. Por quê? Não completamos a restauração da alta cultura. Portanto, não temos uma liderança cultural. Portanto, não temos uma liderança política. E eu mesmo recomendei aos candidatos a líderes que não liderassem nada, mas que simplesmente seguissem a massa. Por quê? Se você não tinha líderes conscientes e preparados, você tinha uma massa consciente e preparada. Uma massa que estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Isso é que eu achei o fenômeno mais extraordinário de todos os tempos. Você via qualquer Zé Mané da rua, entendia qual era a ligação, por exemplo, entre a roubalheira e o Foro de São Paulo, a roubalheira e o processo revolucionário, a roubalheira e o bolivarianismo. Todo mundo entendia isso. Estava claro para todo mundo. Embora a mídia jamais falasse dessas coisas. Nem na mídia, nem no parlamento se falava. É pior, ninguém nas Forças Armadas falava. Eu não vi um general sair para falar do Foro de São Paulo. No máximo falavam de corrupção, sem nem entrar em muitos detalhes. É corrupção genérica. Como se fosse uma condenação geral à sociedade brasileira. É uma sociedade corrupta. Isso foi o máximo que os generais falaram, o máximo que os parlamentares falaram. Depois de levar muito chacoalhão, alguns senadores, os deputados começaram até a falar um pouquinho de Foro de São Paulo. Mas é claro que se você tira o Foro de São Paulo da jogada, você não entende o que está acontecendo. Por quê? Uma roubalheira de tão larga escala não pode ser para enriquecer 2 ou 3 Zé Mané. Realmente não é possível. Tem uma coisa muito maior por trás disso. Pior ainda, existe um terceiro fator do qual ninguém fala, que é o suporte internacional mundial dado ao Foro de São Paulo e a esses governos corruptos. É ONU, é George Soros, é Rockefeller, é Obama. Né? Esse é um aspecto que nem eu mesmo analisei isso ainda direito. Né? Mas que, evidentemente, está presente e tem de ser levado em conta. Quando a gente viu aquela massa de gente na rua e viu as pesquisas que davam assim, 93% da população contra o governo, e dos 7 restantes, 6 achando que o governo é apenas regular, estão reduzindo o apoio a 1%, falei, bom, o que nós temos na mão é uma revolução. Quer dizer, a massa não aceita mais as autoridades. O nível de desrespeito às autoridades chegou assim, ao supra-sumo naquele negócio dos estádios, o pessoal xingando a Dilma. É um fenômeno inédito na história do mundo, isso nunca aconteceu. Um governante pode ser vaiado. Xingado dessa maneira nunca aconteceu. E xingado por massa popular mesmo. Então, bom, nós estamos com a Revolução Brasileira na mão, quer dizer, o povo contra o estamento burocrático, como diria o Raimundo Fauro, né? E daí aparecem as mentes iluminadas e dizem, bom, nós vamos fazer uma marcha para Brasília para pedir o impeachment. Com isso você faz o quê? Você transfere o protagonismo da situação da massa para a classe política. Classe política que a massa rejeitava e achincalhava. Não deixava um político nem subir no palanque. O senador Aécio Neves recebeu líderes de vários movimentos, né? O partido praticamente apoiou um dos movimentos de rua. Falando do impeachment, que é o caso do movimento de vocês, o Brasil Livre. Eu sou a Beatriz Kisses, hoje é dia 24 de outubro, eu estou aqui com o Kim e a Cláudia. É apartidário, não tenho nada a ver com partido político, eu não tenho nada a ver, acho que você também não tem. Então, o nosso movimento é um movimento dos brasileiros. Né? Não queremos deputado, não queremos senador, não queremos governador, não queremos PSDB, não queremos político nenhum. Então, você está passando o protagonismo do movimento justamente àqueles que o movimento rejeitou. Os autonomeados líderes da manifestação, que não eram líderes de coisa nenhuma, ninguém jamais tinha ouvido falar deles, apareceram no palanque pela primeira vez ali. Se você perguntar como se disseminou a palavra de ordem da manifestação, se disseminou por internet, por 1001 canais que ninguém podia controlar. Então, a partir deste momento que houve a marcha para Brasília, o que aconteceu? Você despertou as ambições da classe política. Bom, nós vamos pegar o protagonismo da situação, nós vamos resolvê-la e nós sairemos todos bem. A classe política em geral. Mas dentro da classe política havia um subsetor
que são os tucanos. Acreditamos nos deputados e acreditamos nos movimentos sociais que aqui estão representados. Acreditamos nos deputados e acreditamos nos movimentos sociais que aqui estão representados. Pela Carla, que representa 43 movimentos, Checker, que representa o movimento Vem para a Rua, o movimento Brasil Livre, ou seja, são os movimentos sociais que mobilizaram a Avenida Paulista, mobilizaram a Avenida Atlântica, mobilizaram as avenidas de todo esse Brasil. Então nós podemos criar uma nova versão do impeachment, onde nós reescrevemos a história do movimento e, em vez de vinculá-lo a uma revolta geral do povo contra PT e Foro de São Paulo, nós a reinserimos historicamente na tradição esquerdista das diretas já, do Fora Collor e assim por diante. Vejam os discursos do senhor Miguel Reale Júnior e do FHC nos últimos dias, que é exatamente isso. Eles estão criando uma modificação total do panorama histórico e inserindo esse movimento justamente na tradição que ele abominou. O partido praticamente apoiou um dos movimentos de rua. São os movimentos sociais que mobilizaram a Avenida Paulista, mobilizaram a Avenida Atlântica, mobilizaram as avenidas de todo esse Brasil. E de você perceber que por cima e por trás do movimento popular houve uma manobra para inverter o seu sentido histórico. Se você não é capaz de perceber, você não é capaz de perceber nada.